Obrigada, Humberto. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Estamos num dia chuvoso, né? Alguns dos nossos jovens estão em Jardim Novo para comemorar o aniversário do Clube dos Bravadores lá, vão passar o dia por lá. E a gente sente falta, né? A igreja fica mais vazia, mas a gente pode sentir o Espírito de Deus entre nós, e isso é que é importante. Eu já estava assim preocupada porque os ventiladores fazem os papéis voarem, a folha da Bíblia não fica, mas como hoje está mais fresquinho, já me resolveu um problema, ninguém liga o ventilador. Eu gostaria de começar o sermão de hoje com a leitura do livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Durante toda essa semana, aconteceu em Foz do Iguaçu o maior encontro de pastores da história da Igreja Adventista. Foram 4.200 pastores reunidos. O encontro termina amanhã. Eu estive na Casa Publicadora semana passada e eu pude ver os preparativos. A CPB saiu com 2 caminhões para a Foz do Iguaçu. Quando eu estava lá, eles estavam saindo e eles ainda alugaram, contrataram uma transportadora, porque a CPB não tem carreta. Então, eles tiveram que alugar também a transportadora. O material que cada pastor iria receber, o cuidado e o esmero que eles estavam fazendo para esse grande congresso, grande concílio pastoral da divisão sul-americana. A Bíblia do pastor, eu pude ver. Eles receberam a Bíblia do pastor, com mensagens especiais para os pastores. Receberam um tratado teológico, o primeiro volume do Tratado Teológico Adventista, que não havia em português, só em inglês e em espanhol, e está sendo traduzido. A ideia é até 2014 sair todos os 10 volumes do tratado. A CVB está trabalhando incansavelmente para que isso aconteça. É muito bom, eu fiquei com vontade. Eu fui na intenção de comprar lá, né? Lá a gente ganha um descontinho bom quando a gente na lojinha da CPB, né? Os consultores pedagógicos têm esse desconto. E aí então eu fui no ímpeto, estava eu, o outro professor, o autor do livro de história, do material de história, e ele falando assim: cadê o tratado? Eu vim comprar o tratado. E aí recebemos a ordem: ninguém recebe o tratado antes dos pastores. Eles vão receber lá em Foz do Iguaçu e depois a CPB vai colocar à venda. Então, eles vão receber esse tratado, vão receber um livro sobre a história do Adventismo na América do Sul, que é o Terra da Esperança, lindo. Tive com ele também saindo da gráfica, assim, muito bonito. Que a CPB também está fazendo a edição para os Estados Unidos. E traduzindo e fazendo em inglês para os Estados Unidos, que o autor é americano, né? Então, eles receberão todo esse equipamento de trabalho, vamos dizer assim, né? E as notícias que a gente tem de internet é que realmente foi uma semana abençoada. Isso tudo porque nós estamos vivendo na nossa igreja hoje um projeto de reavivamento e reforma. E quem começou com este projeto é a Conferência Geral. Tanto que quem está bancando o concílio, quase 100%, é a Conferência Geral. Os pastores não gastaram R$1. Tudo pela Conferência Geral e pela Divisão Sul-Americana. Para que eles possam voltar reavivados e reformados, né? Para que a igreja possa sentir isso, né? Para que a gente possa sentir os nossos pastores reavivados realmente. Amanhã eles estão de volta. Eu tenho certeza que eles vão ter muitas novidades para nos contar, né? Eu estava lendo um dos sermões que eu queria ver, mas eu não consegui ver, porque foi pela manhã, do pastor George Knight, né? Knight, que escreveu Adventismo, né? A neutralização do Adventismo, né? E escreveu também Em Busca de uma Identidade, entre outros livros consagrados dele. E ele acha muito interessante uma citação dele, quando ele diz que o pastor não é pastor de púlpito, pastor é pastor de gente, né? Então, espero que isso possa trazer realmente reavivamento para todos nós, para que nós possamos ser aquilo que o apóstolo Paulo falou aqui em 1 Coríntios 12.
Nós vamos ler 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Esses 3 capítulos vão falar, tanto o 12, o 13 e o 14, vão falar um pouco do Espírito Santo, dos dons do Espírito, que são eles, como a gente deve agir com os dons do Espírito. E é interessante que antes de introduzir o assunto realmente dos dons, o apóstolo Paulo ele vai falar um pouco sobre como a igreja é, ou ele vai fazer uma comparação muito interessante. Ele diz Cristo, ou a igreja, porque eu estou na versão nova tradução da linguagem de hoje, é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também nós, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo fosse todo olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honras às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. E ele vai, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, e em terceiro lugar, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer, porque por isso se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. E ele então vai falando em 1 Coríntios 13 qual é o melhor caminho. O amor. Corpo. Semana passada, na semana vai fazer um mês, eu tive uma sinusite muito brava, muito violenta. Eu estava muito gripada. Eu pensava que era uma gripe. E eu comecei a sentir dor de dente. E eu pensava assim, meu dente está cariado. Lá vou eu ter que o meu dente está cariado. E eu pegava o espelhinho e não está cariado, não está, eu estou com problema no dente. Por que eu estou sentindo tanta dor de dente? E eu pensava, aí tomava remédio, marquei o dentista, mas o dentista vai ser agora, essa semana que vem. Né? E eu falei assim, vou ter que aguentar a dor de dente mais 3 semanas, não vai dar, eu não vou aguentar. 2 dias depois, aparece uma tontura, eu ficava zonza, às vezes eu não conseguia nem ficar em pé direito. Né? Me levantei da cama, falei assim, nossa, eu estou muito tonto, o que está acontecendo? Dor de dente, tonteira, né? E a gripe. No fim do dia, eu fiquei com febre. Fui ao médico. E a médica falou, você está com uma sinusite muito violenta. Muito. Eu vejo secreção escorrendo daqui, ó, das seios da face aqui, você está demais.
E aí, então, ela me deu o antibiótico, 2 dias depois sarou tudo. A tonteira, a dor de dente. Veja como o nosso corpo trabalha realmente o quê? Ligado. Um órgão do nosso corpo depende de outro órgão. Nós trabalhamos, o corpo trabalha em sistemas mesmo, né? E se falta um, o outro é sobrecarregado. E quando se sobrecarrega, o que acaba acontecendo? O corpo entra em pane. Você passa a ter uma série de problemas. E é muito interessante quando o apóstolo Paulo, então, compara a igreja a um corpo. E é interessante. Quem é a igreja? Não, nós não somos a igreja. Quem é a igreja? Eu. A igreja é cada um de nós. Eu sou a igreja. Antônio é a igreja. Juntos, nós fazemos parte de uma comunidade religiosa. Juntos, cada igreja aqui faz parte de uma comunidade religiosa. É propósito de Deus que esta comunidade religiosa seja uma unidade só. Que haja unidade entre seus filhos, pois todos esperamos viver juntos no céu. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, eu não gosto de pobre. Ela era da igreja. Eu não gosto de pobre. Ah, não gosto de pobre. Acho que no céu vai ter 2 céus. Um para os pobres, outro para os ricos. Eu fiquei olhando para ela assim, eu não acredito que eu vi isso. Né? Mas no céu a gente não vai ter 2 céus. Nós vamos ter que conviver todos juntos no céu. Diz que a união faz açúcar, não é isso? A união faz açúcar, mas a união também faz o quê? A força. Essa semana, tem uma aluna minha ali que aprendeu essa semana isso. Essa semana nós estávamos estudando sobre o fim da Grécia como unidade. A Grécia nunca foi uma unidade, foi cidades-estados. E eu contei primeiro que eles se uniram para vencer os persas. Né, o grande rei Ciro, né, ficou famoso com um filme de Hollywood chamado 300, né, que não é baseado na história, mas na história em quadrinhos, que se inspirou no fato da batalha do desfiladeiro de Termópilas. E aí, então, eles se uniram. Os espartanos conseguiram, e há uma teoria de que eles sabiam que iam perder, mas ficaram ali enquanto o restante das cidades-estado gregas se uniram para poder vencer os persas. Os persas, o exército persa era chamado de exército dos imortais, porque eles não perdiam batalha nenhuma. E eles perderam para a Grécia, que eles achavam que ia ser muito fácil. Perderam para Atenas, que era uma cidade que não tinha nenhuma tradição militar. Só que depois eles começaram a brigar. Era uma cidade-estado brigando contra a cidade-estado. Veio um rei macedônio, Filipe II, que é mais conhecido como pai de um outro homem importante, assim conhecido da história, que é Alexandre o Grande. E tomou as cidades, acabou com a independência da Grécia. Aí eu mostro, está vendo? A união faz a força. A desunião faz o quê? A derrota. A desunião enfraquece. Unidos, trabalhando junto, havendo harmonia, a igreja é forte. E se ela é forte, existe o quê? Salvação. Porque para que nós estamos aqui na igreja? Para salvar. Para salvação. Né? É aquilo que o pastor Edson fala. Não basta ser um adventista, tem que ser um evangelista. É isso, nós estamos aqui para isso. Se nós pegarmos o contexto em que o apóstolo Paulo escreve isso aqui, ele estava escrevendo para a igreja cristã primitiva. E quando a gente vai olhar para a igreja cristã primitiva, como era a igreja cristã primitiva? Eles eram realmente o quê? Uma comunidade. Era um ajudando o outro, era um apoiando o irmão. Eles estavam crescendo. Percebam como eles cresceram. Eles não conseguiram ser derrotados pelo maior império que já existiu na antiguidade. O Império Romano teve que se curvar
aos cristãos da igreja primitiva. Porque eles estavam o quê? Unidos no mesmo propósito. Eles eram ternos, eles praticavam a cortesia com o irmão, eles eram abnegados no serviço do Senhor. Eles faziam qualquer sacrifício pela causa da verdade. Assim, eles revelavam quem era Cristo. Assim, eles derrotaram o Império Romano. Mas, com o tempo, essa abnegação foi se afastando, foi deixando de existir. E deixando de existir, o que iria acontecer? O que acabou acontecendo? A igreja primitiva começou a ter problemas. E esse poder da igreja primitiva foi sumindo. Acabou que o próprio Estado, o próprio governo tragou essa igreja e mudou totalmente os conceitos, as doutrinas, os preceitos que existiam nessa igreja primitiva. Infelizmente, a gente acaba muitas vezes como a igreja primitiva. A gente acaba se tornando exigente com a hora que inicia o culto, a hora que tem que terminar o culto, né? Com aquela, olha, que você não pode fazer isso, a gente não pode fazer assim. A gente passa a ser tão rigoroso com alguns aspectos. Nós passamos a ser tão rigorosos com a teoria, né? Com a questão bíblica, e a gente acaba discutindo tanto. Lembra há uns 15, 23 sábados, foi o pastor Ranieri que foi entrevistado no Perfil Musical. Eu gostei demais quando ele falou o seguinte, porque sempre há aquela pergunta, o que o senhor acha da música, né? E ele respondeu, eu não discuto. Eu nunca vi nessas discussões sobre doutrina ou qualquer outra coisa, alguém mudar de ideia. Quem é a favor, sempre continua a favor. Quem é contra, sempre continua contra. E o que acontece? O clima de união se desfaz. Eu não discuto. Eu gostei demais daquilo que o pastor Ranieri falou. Isso é verdade. Por isso a irmã White já falou inúmeras vezes que a gente não deve entrar em debates doutrinários e nada disso, porque isso é verdade. Você não vê ninguém num debate mudar de opinião. Não existe isso. Então ele fala, evito, eu não entro. Isso não é divino. Muitas vezes, a igreja acaba também esquecendo, como a igreja cristã primitiva, de que nós também erramos. A gente começa a apontar o erro dos outros e esquece de apontar os nossos próprios erros. A gente acaba esquecendo que a gente está aqui não para ensinar somente ao sábado, mas nós estamos aqui para ensinar o amor fraternal de Cristo, de Deus. A gente não percebe que a gente acaba com isso perdendo a alegria, que a gente acaba perdendo a felicidade. E quando a gente está triste, quando a gente não está feliz, a gente não consegue praticar a unidade. É cada um para um lado. É cada um para um lado. Eu estava ouvindo um sermão do pastor Fernando Iglesias essa semana. E ele contou a história de uma mulher. Ele tinha acabado de pregar numa igreja. E nos cumprimentando na porta da igreja, veio o marido e falou assim, olha, minha esposa está lá chorando, ela não para de chorar, eu gostaria muito que o senhor fosse lá falar com minha esposa. Aí ele pensou, problema no casamento, né? Só que quando chegou lá, ele falou que ouviu uma frase muito dura de ouvir. Ele falou assim, nunca ninguém teve coragem de falar isso que aquela mulher falou para mim. E que aquilo me afetou e me abalou profundamente como pastor, como ministro de Deus. Ela falou assim, pastor, muitas vezes, para mim, vir à igreja me faz mais mal do que se eu não viesse. E ela contou a história. Ela era recém-convertida, estava há 5 anos na igreja. Quando ela tinha 2 anos de batizada, colocaram ela para dirigir a escola sabatina. Ela falou assim, eu nem sabia o que era escola sabatina. Eu tinha muito pouco tempo, eu não sabia o que era escola sabatina, como funcionava. Não me ensinaram, não me falaram. Eu não me deram parte, passa a carta missionária. Não, me colocaram na escola sabatina. E me entregaram o livrinho e falaram assim, toma, a escola sabatina agora é sua.
Aí eu mandava alguém passar a carta missionária, não apareciam. Eu cortava a carta missionária. Quando vi a escola sabatina, estava acabando 9h50. Aí vieram me chamar a atenção. Mas eu já fiquei sabendo que eles já começaram a falar por trás. Que essa escola sabatina não está boa. Ah, que a gente precisa mudar essa escola sabatina. Ah, que escola sabatina é essa? Aí foram procurar eles lá, procuraram ela. Ela, mas não vem, eu chamo para cantar, não aparecem. Eu chamo para fazer a carta missionária, não aparecem. Aí eu pulo. Não, mas se não vem, você tem que fazer. Ela, mas não me falaram isso. Eu trabalho a semana inteira, eu ainda vou ter que fazer a minha parte e a dos outros. Ela falou assim, começaram a olhar para mim com cara feia. Meu filho não podia mais brincar com algumas crianças da igreja, porque ela é aquela mulher que começou a reclamar que a gente não faz nada e por isso que a escola sabatina não está funcionando. O pastor Fernando diz que ficou sem palavras. Ela só falou, irmã, eu quero orar com a senhora. Só da senhora estar aqui já mostra que a senhora realmente quer seguir a Deus. É muito duro. Muitos que dizem, que professam amar o Senhor, acabam deixando de amar os que eles se acham unidos em comunhão cristã. Muitos dos que professam o Salvador deixam de amar os que a eles se acham unidos em comunhão cristã. Quem escreveu isso foi a irmã White, no Conselhos para a Igreja, na página 43. Nós somos o mesmo povo. Quando nós buscamos essa unidade, com o empenho que Deus deseja, nós vamos conseguir. Pode ser a trancos e barrancos, duro, choro, ranger de dente, mas se a gente quer, e com a ajuda de Deus, porque Deus é um Deus de união, Deus não é o Deus da desunião. Qualquer coisa que cause desunião não é de Deus. Pode ficar certo disso. E se todos estão procurando a união, com certeza ela virá. A irmã White ainda fala mais no Conselho para a Igreja. Não é o grande número de instituições, de grandes edifícios e a aparência externa que Deus requer, mas a ação harmoniosa de um povo peculiar, um povo escolhido por Deus e precioso, unido um ao outro, tendo a vida escondida por Deus e precioso, unido um ao outro, tendo a vida escolhida com Cristo em Deus. Quando todos os obreiros assim procederem, e não antes, sua obra será um todo completo e simétrico. Quem olha de fora e vê os membros da igreja se degladiando, eles vão pensar o que de Jesus? O que de Deus? O que eles vão pensar de Deus? Porque nós somos o maior testemunho. Se você tem um vizinho que é crente, e esse vizinho passa a semana inteira brigando com a mulher, xingando a mulher, e sai no domingo ou no sábado, né, para a igreja, com a Bíblia na mão, o que você vai pensar? Que esse crente é o quê? Que Deus é esse que ele segue? Que igreja é essa que ele segue? Nós somos o retrato de Jesus para aqueles que estão lá fora. Tem um vídeo que eu não vou passar, porque eu vou guardar para o Dia dos Pais, que mostra isso. Pai, você é o exemplo de Deus que seu filho vai ter. Igreja, nós somos o exemplo de Deus que o mundo vai ter. Quem aqui já assistiu TV Senado? TV Câmara? Tem uma coisa muito engraçada, né, na TV Senado. Que você para assistir aquelas sessões, né, no plenário e tal. E uma vez uma aluna minha, ex-aluna, ela me ligou. Ela estava assistindo, ela me ligou. Adriana, coloca no TV Senado. Eu estou rindo muito. Aí eu liguei. Aí estava lá um deputado. Vossa Excelência é um ladrão. Vossa Excelência não presta. E a gente pensa assim, que absurdo, né? Ele falta bater, falando, Vossa Excelência, eu vou lhe dar um murro, né? Vossa Excelência.
Muitas vezes na igreja, aquilo que a gente acha um absurdo na TV Senado, a gente faz aqui. Só troca o Vossa Excelência pelo irmão. Né? Tiro Vossa Excelência e coloco o irmão. Desculpa para aqueles que estão aqui, quem sabe, visitando a gente. Né? Você pensa assim, poxa, acho que a Adriana não deveria pregar isso no sábado de manhã. Tem muita gente visitando a gente. Né? Lavar roupa suja, né? Como eu falo. Mas é porque Deus não é o Deus da mentira, né? Deus é o Deus da verdade. Aliás, Ele não é o Deus da verdade. Ele é a verdade. Né? Não existe verdade fora dele. Ele é a verdade. Ele é a única verdade verdadeira, concreta, é Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. E você pensa, o que vão pensar da igreja? O que vão pensar da gente? Por que você está aqui na igreja? Hoje, os programas evangélicos na televisão dizem que você tem que vir para a igreja para ser o quê? Abençoado, para ser o quê? Feliz, próspero. Venha para a igreja que você vai ter felicidade. E eu tenho que avisar aos nossos visitas que você, se vier para a igreja para ser feliz, você vai ter dificuldades. Você talvez não encontre a felicidade na igreja. Com certeza. Aí eu explico, não sai agora não, espera um pouquinho que eu vou explicar. A igreja é um hospital. Quando você está num hospital, você espera ser o quê? Curado. E bem tratado. Eu me lembro quando Moisés operou a apendicite dele, né, a gente tinha casado, tinha uma semana, e ele teve a crise de apendicite. A gente voltou da lua de mel, ele foi direto para o hospital, praticamente. Né? E a enfermeira colocando o soro, né? E ele dizia assim, você não está colocando no lugar certo, não é a veia. E é frouxo, né? Vem, homem é frouxo mesmo, né? E furando. E ele falou assim, não está certo, está ardendo, não está certo. E a enfermeira deixou ele para lá. Né? E saiu do plantão dela, veio outra, a outra realmente o quê? Viu que ela não tinha colocado. Depois o braço dele ficou desse tamanho. Acho que foi no músculo, né? E ele ficou, poxa vida, eu estou aqui no hospital para ficar bom e vou voltar para casa com o braço, né, maior, inchado. Quantas vezes a gente não escuta na televisão, a gente lê de pessoa que foi operada e quando viu tinha um bisturi dentro da pessoa, né? Ou a pessoa entrou para operar de uma coisa e operou outra. Né? Nós já não vimos essa história? A gente não vai ao hospital para isso. A gente vai ao hospital para ser o quê? Tratado, curado. Mas, infelizmente, muitas vezes isso não acontece no hospital. A gente encontra no hospital médicos que não dão atenção para a gente. Né? Nem levantam da cadeira para poder atender a gente. E isso muitas vezes acontece com a gente dentro desse hospital aqui. Muitas vezes as pessoas não dão atenção devida, não dão simpatia para aqueles que estão chegando. Acaba censurando aquele que vem, né? A roupa, o cabelo, né? Olha que irmão White escreve em Conselhos para a Igreja, novamente na página 260. As censuras brandas, as respostas suaves e palavras agradáveis são muito mais apropriadas para reformar e salvar do que a severidade e a aspereza. Né? É por isso que muitas vezes aquele pai que é muito rígido com as coisas da igreja, quando os filhos crescem, o que acontece? Não querem saber. Quando você vai chamar a atenção do seu filho, se você vai ser áspero com ele, você não vai criar nele aquele sentido de você, poxa, eu errei. Ele vai sentir raiva de você. Beirar até ao ódio. E a Bíblia diz que o pai não deve o quê? Provocar o quê? A ira do filho. Agora, se você sentar para conversar, os frutos podem ser melhores. Na minha pequena experiência de mãe, eu já percebi isso. Que quando se tem diálogo, as coisas resolvem melhor do que quando você é áspero. Porque geralmente a aspereza não vem com amor, vem com raiva. E o que muda não é a raiva,
é o amor. Ela vai mais, ela fala mais. Um pouco de bondade poderá colocar as pessoas além de seu alcance, ao passo que um espírito conciliador seria o meio de aprender com você, sendo-lhe então possível confirmá-las no bom caminho. Você deve também ser movido por um espírito perdoador e dar o devido valor a todo bom desígnio e ação dos que o rodeiam. É interessante, né? Porque quando a gente fala de unidade da igreja, parece que todo mundo tem que pensar o quê? Igual. O dedão da mão faz a mesma coisa que o dedão do pé? Não. Se você perde o dedão da mão, você vai sentir falta? Vai. Se você perde o dedão do pé, você também vai. Imagina que você chega em casa agora, você pega o dedão do seu pé, pega uma linha e amarra na sua orelha. Você vai ter que ficar o quê? Todo o quê? Torto. Aí 3 minutos depois você tira. Você vai estar todo o quê? Todo quebrado, né? Coluna torta. Sabe por quê? Porque Deus colocou cada parte do nosso corpo no seu devido lugar. Como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12 fala. Às vezes, o dedão dentro da igreja não pode viver dentro da orelha. Não pode viver perto. Então é melhor o quê? Se afastar. Porque o dedão e a orelha, eles querem o melhor para a igreja. Mas eles querem de maneira o quê? Diferente, porque eles são diferentes. Não é que eu errado, você está certo. Eles são diferentes. Então é melhor, como Deus falou, colocar o quê? Longe. Longe, para que não haja desunião, para que não haja briga. E muitas vezes o dedão do pé briga com a orelha, né? E acaba causando problemas maiores. Eu frequentei durante alguns anos, na minha adolescência, a igreja de Quintino. Eu tenho a igreja de Quintino no meu coração. Eu amo a igreja de Quintino, porque eu vivi momentos ali especiais. Eu vi aquela igreja dentro de um quartinho. Eu vi a luta para comprar um terreno. Eu vi o início da construção. E eu vi pessoas totalmente diferentes, com personalidades diferentes, lutando por um propósito. Eu pegava meu pai, que é uma pessoa um tanto teimosa, né? Eu pegava o Eliezel, que está lá em Santa Catarina, uma pessoa que eu morro de saudade dele, um homem cristão teimoso. Eu pego o Juninho, né? O Juninho, José Aurino Júnior, irmão do Cidinho, pessoa querida, amada, teimoso. Aí bota os 3 para ser ancião. E bota para o irmão Zé, que é uma pessoa mais delicada que eu conheci na vida. Ele nunca se aborrece. E ele ficava no meio desses outros 3 se degladiando. Tu imagina? O pobre do irmão José. Mas sabe o que eu acho impressionante? É que eles brigavam demais. Brigavam por tudo que é motivo. Brigava por causa da parede. Eu me lembro que uma vez no mutirão fizeram uma parede. Aí Juninho falou assim, Eliseu, essa parede vai cair. Não, não vai cair não. Vai cair não. Essa parede vai cair, Eliseu. Não vai aguentar. Não, não vai cair não. Eu me lembro que a gente estava no culto no domingo à noite, a gente só ouviu o barulho. Pum! Juninho, eu falei que a parede ia cair. Mas você acha que eles ficavam com raiva um do outro? Não. Sabe por quê? Porque a teimosia dos 3 era para um bem só. Que era pela construção da igreja. E se você vai agora em Quintino e vê aquela igreja bonita, é porque a igreja se uniu em propósito. Como aqui também. Acima das diferenças. Acima daquilo que é diferente. Acima daquilo que meu pai achava que era certo, ou que Juninho achava que era certo, ou que Eliezer era certo. Eliezer está morando a 2.000 quilômetros de distância. Mas quando a gente tem notícia dele, quando a gente se fala por todas as brigas que tiveram, chega a gente a chorar de saudade. A mesma coisa com Juninho, que agora frequenta a igreja de Botafogo, é ancião lá. Quando a gente vê, a gente chega, poxa, que tempo, que bom era aquele. Onde a gente tinha um propósito, onde a gente tinha um objetivo.
Como é que eu vou agir, então, quando o irmão erra comigo? O que eu faço? Lá em Mateus 18, a gente vê o próprio Jesus falando o que nós temos que fazer quando um irmão erra com a gente. E todo mundo aqui conhece essa historinha que Jesus fala, né? Todo mundo conhece. Se o meu irmão pecar contra você, se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. E se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Se alguém errar com você, não sai falando para os outros. Vá a quem? A essa pessoa. Aconteceu isso, eu não gostei. Por mais que às vezes a gente ache que, mas eu não fiz nada, ele está criando uma tempestade num copo d'água. Se essa pessoa acha realmente, ou se ofendeu, ou ficou triste, você acha que não fez nada demais, mas a pessoa acha que você fez, você tem que pedir perdão. A gente não pede perdão só quando a gente acha que está errado. A gente pede perdão quando a gente magoa alguém, sem saber que magoa. Você pode sim pedir perdão. Agora, perdão a gente perdoa. Agora, julgar, quem é que julga? Deus. E muitas vezes a gente cria um Deus juiz parecido com o juiz terreno. Porque quando a gente fala em fazer justiça na terra, a nossa justiça é o quê? Condenar. A justiça de Deus é o quê? Salvar. Fazer justiça, em primeiro lugar, para Ele é salvar. Quando que Ele não salva? Quando a pessoa não quer ser salva. Mas, em primeiro lugar, Ele quer salvar. Sempre. Hebreus 10, 25. Nós já estamos acabando. Hebreus 10, 25. Apóstolo Paulo. A gente gosta muito do apóstolo Paulo, né? Mas ele sofreu muito na época dele. Por quê? Ele mesmo fala que ele tinha o quê? Um espinho na carne. Ele sofreu muito. Muita gente duvidava da conversão dele. Era como se hoje realmente o maior dos perseguidores virasse um adventista. A gente olhasse, isso daí, né? A gente olharia assim. Capítulo 10, verso 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O dia realmente está chegando, não está? Eu já ouvi gente falando assim, a igreja tem tanto problema, é tanta briga, então para que eu estou aqui? Por que eu venho para cá? Eu vou adorar meu Deus em casa. Né? Eu ligo a TV Novo Tempo e eu assisto o culto na TV. Olha que maravilha, não vou brigar com ninguém. Mas o que o apóstolo Paulo, aquele que dizia que tinha um espinho, né, na carne, dizia? Aquele que muitas vezes olharam para ele com aquele rosto de, esse daí não é convertido não. O que ele falava? Que nós deveríamos estar onde? Na igreja. Eu já ouvi gente falando isso, gente da minha família, falando que não precisa ir para a igreja. O que a Bíblia diz? Que nós precisamos o quê? Estar aqui na igreja. Esse aqui é o lugar dos filhos de Deus. Com todos os problemas que nós temos. Aqui é o lugar para os filhos de Deus. Não existe outro lugar onde nós devemos estar. Não existe outro lugar onde nós devemos criar nossos filhos. Aqui. Olhe o mundo. Olhe o que está acontecendo no mundo. Como proteger nossas crianças das influências que estão acontecendo por aí? Dos kits que estão sendo distribuídos. Existe lugar melhor do que aqui? Não. Não existe. Com todos os problemas e defeitos que nós podemos ter. Este é o lugar dos filhos de Deus. Agora, você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Como ser feliz? Porque aqui na igreja, de repente, você não vai conseguir ser feliz.
Por mais que essa seja a promessa dos programas evangélicos televisivos hoje em dia. Vem para a igreja que seus problemas se resolvem. Como ser feliz? Muitas vezes, quando a gente casa sonhando com o casamento da Rapunzel ou da Bela Adormecida, né? Ou da Cinderela. Olha que coisa linda. Ele botou o sapatinho, colocou o sapatinho nela e ela virou rainha, virou princesa. Todo mundo assistiu o casamento do príncipe, né? Tá fazendo um mês amanhã, né? Gravou, ai que coisa linda, olha que vestido lindo, que casamento lindo, né? A carruagem, né? Mãozinha, nossa, um casamento sonho de fadas, né? Um conto de fadas, olha que maravilha. Só que as histórias sempre acabam no e foram felizes para sempre. A gente nunca sabe o que aconteceu, não foram felizes para sempre. Casamento é muito complicado. Muito. Sabe por quê? Porque são duas pessoas diferentes. Muito diferentes. Porque a gente tem a tendência, vou dizer infelizmente não, mas isso acontece com muitas pessoas que eu conheço, eu não sei se vocês vão concordar comigo. A gente tem a tendência de casar com aquelas pessoas que são totalmente diferentes da gente. Né? Ou quase totalmente diferentes, ou com alguns aspectos diferentes da gente. Aí, quando você acorda, você diz assim, caramba, casei. Né? Só que você casou para ser feliz. Você casou para ser feliz. E aí você vê que você não está feliz. Mas a gente não tem que casar para ser feliz. A gente tem que casar para fazer o quê? O outro feliz. Né? Aquela mulher que acorda todo dia com o cabelo desgrenhado. Né? O homem que ronca do teu lado. Que é impaciente, porque o homem é impaciente. Né? O homem não tem paciência. É uma característica masculina. Né? A gente nasceu, nós casamos para fazer o outro feliz. Mas a gente espera ser feliz. A igreja é um casamento. Onde você não tem duas, mas você tem às vezes 100, 150, 200, 300 pessoas totalmente diferentes. Aí eu pergunto, você vem à igreja para ser feliz? Num casamento, você casa para ser feliz? Na igreja, você não vem para ser feliz. Na igreja, você vem para fazer o outro feliz. É o outro que você vem fazer feliz aqui. Quando você tem um filho, estou grávida, né? Descobri, estou grávida. Primeiro filho, então, né? É aquela coisa, ai, o filho. Aí, de repente, a barriga cresce, às vezes a mulher já começa a sofrer na gravidez. Né? Eu não tive nada nas minhas duas gravidez. Nada, um enjoo, não tive nada. Minha irmã está grávida, ela fica, ai, estou enjoada. Minha mãe estava lá, eu tenho que ir para lá essa semana. Eu falei assim, poxa, brincadeira, eu não tive nada. Eu não tive que ligar para minha mãe nunca. Mãe, vem aqui porque eu estou passando mal. Né? Aí a minha irmã, a Aline, fala a mesma coisa. Ah, eu também não tive nada. Trabalhei quase, saí da escola para a maternidade. Aí eu falei assim, ai, vem para cá, mãe. Eu falei assim, olha só, lá eu tenho que fazer comidinha para a filhinha que está grávida. Né? Aí vem o sofrimento, dá o quê? Não é ciúme, não. Não é ciúme, não, que eu não tenho ciúme. Aliás, ainda bem que eu não tive nada na gravidez. Graças a Deus. E aí, então, você vinha e você tem a gravidez, às vezes enjoa, às vezes não, aí depois o neném nasce. Aí chega aquele bebê lindo, né? Aí quando você descobre que ele vai sujar a fralda dele a cada 15 minutos, que você vai ter que amamentar ele a noite inteira, que você vai ficar cheirando a leite, porque você vai ficar cheirando a leite, você começa a perceber que não é tudo tão lindo como você imaginava. Porque você via aquelas criancinhas, né? Bonitas, arrumadinhas, que a mamãe arrumava e trazia para a igreja. Mas você não via o antes. A casa, por exemplo, como ela deixou para poder chegar na igreja 9h30, não 9 horas, porque você não consegue chegar 9h30. Né? Você não vê isso. É mais ou menos assim na igreja também. Tudo é muito lindo no início.
E depois as coisas vão começando a complicar. Aí dizem que quando o filho cresce, o problema aumenta, eu já estou ficando preocupada. Né? O problema está aumentando. Então isso você começa a ver que não é bem, né? A fralda tem que ser trocada também dentro da igreja. Mas é interessante, porque mesmo com tudo isso, a alegria que um filho traz não existe igual. Dizem que só neto, né? Os avós aqui é que podem confirmar. Compensaria todas as noites em claro, trocando fralda e amamentando. Compensa as noites em claro para ficar medindo a temperatura, para ver se a febre voltou ou não. Compensa. É a mesma coisa na igreja. Todos os problemas que temos, é compensador estar entre irmãos. Eu gosto mais, tem a igreja, é um hospital, mas eu gosto mais do termo a igreja é uma escola. Talvez porque eu seja da minha área, né? Porque aqui na igreja nós estamos para aprender. Aprendendo, a gente se cura. Tem irmão que está na pré-escola ainda está aprendendo os números. Tem aqueles que já estão no pós-doutorado. Lá no pós-doutorado. E isso não quer dizer que aquele que tem 30 anos de batizado está no pós-doutorado e aquele que tem um mês está na pré-escola. Às vezes tem um mês que está lá no pós-doutorado e o de 30 ainda está na pré-escola. Mas como que a gente pode, então, sair da pré-escola? Isso depende da intensidade com que nós, cada um, nós buscamos a Deus. Isso depende da nossa busca constante de Deus, da intensidade com que nós buscamos a Deus. Você veio aqui para ser feliz, como se fala na TV, ou você veio aqui para fazer os outros felizes? Você veio aqui para ser abençoado essa manhã? Ou para abençoar? Ou para ser uma bênção na vida dos seus irmãos? Se você veio na igreja para ser abençoado, ser feliz, você pode ter vindo ao lugar errado. Mas se você veio para a igreja para ser uma bênção, para fazer os outros felizes, esse lugar aqui é o seu lugar. E saiba de uma coisa, se nós somos os dedinhos, se nós somos o braço, se nós somos o nariz, o ouvido, a orelha, quem é a cabeça? Cristo. E com todas as diferenças que nós temos, todas as diferenças, diferença do pé para a mão, com os defeitos que nós podemos ter, nós teremos união. E as nossas fraquezas serão fortalecidas se nós quisermos ser seguidos pela cabeça. É por isso que, por exemplo, Deus colocou jovens e mais idosos dentro da igreja. Olha como a igreja sente falta dos nossos jovens. Eles não fazem falta? A igreja parece que fica mais brilhosa, né? Por mais que às vezes os mais velhos entrem em discussão com os mais novos. Mas de repente é para isso. Deus coloca aqui para isso, são as diferenças que fazem a unidade. Desde que nós tenhamos sempre o mesmo propósito, que é fazer os outros felizes. Eu vi uma história uma vez de uma pessoa que levou uma criança para a igreja adventista. E lá na frente da igreja tinha o IASD, que todos nós sabemos que significa Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ali, IASD. E essa menina gostou tanto da igreja, tanto, que chegou para essa mulher, essa vizinha que tinha levado ela para a igreja e falou assim, ó, tia, eu sei o que significa IASD. Ah, você sabe? Sei. E ela falou, Igreja Amorosa do Senhor Deus. Que a nossa IASD seja, antes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, possa ser a Igreja Amorosa do Senhor Deus. Porque quando nós tivermos amor em nosso coração, todas as outras coisas estarão conosco. Porque o 1 Coríntios 13, ele fala que todos os outros dons vão o quê? Vão acabar, vão passar. Mas um vai permanecer, que é o amor. O Humberto vai cantar
E ele vai cantar justamente sobre ser remido, sobre como esse amor pode transformar a gente. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Eu vou proclamar, remido por preço real, remido por Cristo na morte, eu gozo a paz eterna. Remido, remido no sangue purificador. Remido em Cristo, fui salvo por seu grande amor. Pensando no meu Redentor, pensando, vou sempre orar, vivendo, eu quero servi-lo e um dia no céu vou cantar. Remido, remido no sangue purificador. Remido em Cristo, fui salvo por seu grande amor. Amém. Vamos ficar em pé, vamos falar com o nosso Deus. Santo Pai, nós estamos muito gratos porque o Senhor opera em nós, porque o Senhor nos aceita com todos os nossos defeitos, porque o Senhor nos transforma, porque o Senhor nos redime para sermos fiéis servos de Ti. Senhor Deus, que aqui nesta igreja nós possamos ter a unidade de Cristo, para que nós possamos mostrar aos outros quem é o nosso Deus. E que nós possamos seguir sendo irmãos, como em comunidade. Os irmãos brigam, Senhor, discutem, mas são irmãos. A gente sabe que a gente só pode confiar naqueles que são nossos irmãos. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um aqui. E que nós possamos ser canais de bênção para os nossos irmãos, para que possa existir felicidade na vida deles. Nos dê um bom restante de sábado, proteja e guarde a cada um voltando para sua casa.
É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.